Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3 Dus. E hoje eu vim aqui para falar para vocês, vim aqui para desmascarar as caixas dos jogos de tabuleiro, que muitas vezes têm mentiras que podem te enganar. Então, se você quer ficar esperto, continua assistindo que eu vou falar para vocês sobre 5 tipos de mentira que estão presentes na caixa dos jogos de tabuleiro. Quer saber mais? Continua aí depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Então vamos lá. 5 mentiras que as caixas de jogos de tabuleiro falam para você. São mentiras que muitas vezes estão presentes em alguns jogos, tá? Não em todos, mas são questões para você ficar esperto, principalmente quando você olha uma caixa de jogo para avaliar se você vai comprar ou não aquele jogo. Então vou para a primeira mentira aqui, que é a idade indicativa, certo? Muitas vezes a idade indicativa que está na caixa do jogo não é a idade indicativa realmente daquele jogo, né? No Brasil, principalmente, a gente vê várias caixas com a idade indicativa de 14 anos. E aí, muitas vezes, você pega aquele jogo e fala assim, bom, esse jogo aqui não teria nada no tema que poderia ser, digamos assim, censurado aí para crianças mais novas, nem alguma coisa na mecânica que fosse muito difícil, que fizesse o jogo ser inadequado para essas crianças, né? A questão é que para você conseguir colocar na caixa que o jogo é adequado para crianças abaixo de 14 anos, você precisa de uma autorização, né? E muitas vezes isso aí muitas vezes demora, pode atrasar muito, né? Tem todo um processo burocrático para isso, se eu não me engano envolve metro e tudo mais, né? E com isso muitas vezes atrasa a chegada do jogo, né? Muitas vezes se o jogo é focado para crianças, se o público-alvo do jogo é crianças, né, você não precisa, às vezes vale a pena a editora investir nisso daí. Agora, se esse não é o público-alvo do jogo, por mais que ele possa ser jogado por crianças, certo? Muitas vezes a editora acha que não vale a pena fazer esse investimento de tempo, né, até de recurso, porque não é um processo gratuito, digamos assim, né? É um processo que tem que enviar várias cópias do jogo, você já tem que ter as cópias para poder enviar, né? Então, muitas vezes por isso que a idade indicativa do jogo acaba não correspondendo à realidade. Então, se você realmente viu um jogo, quer jogar aí com os seus filhos, sobrinhos, etc., não julgue apenas pelo que está na caixa, dá uma olhada às vezes na internet, até nas edições internacionais, né? Como é que está aí essa idade, principalmente editoras pequenas, esse acaba sendo um processo muito pesado, né? E muitas vezes eles optam justamente por não ser o público principal alvo do jogo, acabam optando por deixar os 14 anos ali. E além disso, tem jogo que vai assim de tanto até 99. Tenho certeza que a minha bisavó, que viveu aí mais de 100 anos, com certeza jogaria todos esses jogos aí, sem essa restrição aí dos 99 anos. Bom, vamos para a mentira número 2, que é o tempo de partida. Bom, eu estou indo das mentirinhas mais leves para as mais complicadas, tá? Então, vamos falar do tempo de partida, né? Quem nunca, né, pegou um jogo ali, demora mais ou menos 1 hora, aí você vai jogar 2 horas jogando, né? Por que às vezes é difícil da caixa de jogo acertar esse tempo de partida? Primeiro, assim, uma coisa que você pode ter certeza, nas primeiras partidas com certeza vai demorar mais do que aquilo, a não ser que seja um jogo muito simples de aprender e tudo mais. As pessoas estão aprendendo as regras, às vezes tem que dar aquela paradinha para dar uma olhada no manual, às vezes a pessoa vai perguntar, além disso tem um tempo de explicação, né? Então, assim, essa história de, poxa, se um amigo está na sua casa, fala assim, eu tenho que ir embora daqui a 1 hora. Aí fala assim, tem esse jogo aqui, que demora 40 minutos, vamos sentar e jogar.
olha, muito provavelmente ou seu amigo vai se atrasar ou vocês vão ter que encerrar a partida no meio. Então não dá para levar ali, digamos assim, a ferro e fogo aquele tempo ali. Se você jogar na internet, com certeza vai ter alguém falando, não, mas meu grupo consegue, né? Além disso, ainda tem o famoso AP, né? Análises parálises. A gente tem até um vídeo no canal que eu falo sobre isso, né? Que é aquele tempo que você gasta pensando, que é difícil de quantificar, que é difícil de pessoa para pessoa. Eu sou uma pessoa que chega na minha vez, eu pego e jogo logo. Né? Mas tem gente que gosta de pensar, raciocinar. Gente, jogo de tabuleiro é para isso mesmo, né? Se você não quer que o seu adversário pense, vai jogar com um computador, sei lá, né? Mas faz parte. Então você não, assim, a pior coisa que tem é você jogar um jogo que o cara tá te apressando. Vamos lá porque eu tenho que ir embora, né? Então vamos parar de jogar, vamos jogar uma outra coisa ou sei lá, vai embora e a gente joga outro dia, né? Porque é muito ruim jogar dessa maneira. Então, atenção aí no tempo de jogo, né? Sempre vale a pena você dar uma olhada em, às vezes na internet e tal, o pessoal às vezes dá uma dica aí de quanto que demorou nas primeiras partidas, né? Eu acredito que aquele tempo de jogo ali ideal, depois que você tem um grupo que já aprendeu a jogar o jogo, já jogou algumas vezes, quer sentar e jogar, talvez realmente chegue naquilo ali, mas nem sempre, tá? Então fique atento com essa mentira aí que os jogos estão contando para você. Vamos para a terceira mentira, que é a quantidade de jogadores, certo? Muitas vezes você pega um jogo ali e tá lá assim, de 2 a 5 jogadores. E às vezes o jogo ele não foi feito para aquela quantidade de jogadores. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que todo mundo conhece. Por exemplo, o Dixit, né? O Dixit, ele é um jogo que ele fica bom mesmo a partir de 4 jogadores. Aí você pega lá, né? E a caixa tem de 3 a acho que 6 jogadores. Né? Você fala assim, nossa, mas como assim 3? Aí você vai ver, tem umas regras especiais para jogar com 3 e o jogo não fica tão bom assim, né? Igual certos jogos também que às vezes ele quer, assim, colocar mais jogadores, né? Ah, não, você pode jogar com 5, 6 jogadores, mas aquele jogo com 5, 6 jogadores às vezes fica muito demorado, muito arrastado, você tem que esperar muito até chegar a sua vez. Às vezes aquelas interações que com poucos jogadores ficavam boas já não ficam tão boas. Então é assim, é aquela coisa, o jogo roda com 5, 6 jogadores, mas não roda bem, né? Então muitas vezes, né, eu que sou designer, já ouvi isso algumas vezes, né? Do tipo, você chega ali com o jogo, é de tanto a tanto. Ah, mas você não consegue fazer um modo para ter mais jogadores? Ou você não consegue ter um modo aqui que você consegue colocar menos, para ter mais mercado e tal. Então, muitas vezes, assim, o jogo funciona, mas não é o mesmo jogo, não é tão bom quanto, né? Digo isso também em relação ao modo solo, né? Hoje em dia a gente tem excelentes jogos de modo solo, recomendo demais para quem curte jogos solo, o Unplayer Guild do meu amigo Guilherme Felga, que inclusive a gente faz uma parceria aí, na votação que ele faz aí para ver qual que é o ranking, a preferência da galera em termos de jogo solo. A gente inclusive fez, né, a última vez que teve, a gente fez o anúncio aqui dos vencedores no canal e lá você pode ver os jogos que são bons para um jogador. Agora tem alguns jogos que o modo solo é aquele puxadinho, muito acochambrado, que não dá a vibe do jogo em si, né? Um exemplo aqui, por exemplo, o jogo Lords of Hellas, né? Você tem ali o modo normal, que é muito legal, controle de área e tal, e aí você tem o modo solo ali, que você joga 1, 2 partidas ali e acabou, né? Não é a mesma vibe, né, de outros jogos ali que você consegue jogar com tudo, todas as partidas, às vezes todos os poderes, facções e tal, né? Então, fica de olho nisso, né? Porque muitas vezes aquela quantidade de jogadores que tá ali, né? Inclusive no BGG ele tem ali uma votação, né? Das pessoas, né? Que estão. Vou dar um outro exemplo aqui
é o Pocket Imperium, né? Para mim ele é um jogo feito para 3 jogadores. Né? Ah, não, mas dá para jogar com mais? Mas não é o ideal dele, não vai ser a mesma experiência. Né? Então, assim, no BGG, quando você entra lá, né, o Board Game Geek, ele tem a quantidade de jogadores indicada, né? E tem o próprio... as pessoas votam no qual que ela acha que é uma quantidade ideal de jogadores para aquele jogo, né? Então, às vezes, funcionar com uma certa quantidade de jogadores não quer dizer que é bom com aquela quantidade de jogadores, que vai ser a mesma experiência. Então, dá uma olhadinha sempre lá no BGG para ver se a quantidade de jogadores que você está querendo colocar no jogo, se realmente é aquela que fica bom com aquele jogo, certo? Outro exemplo aqui, só para não perder. Às vezes tem jogos, sei lá, para 2 jogadores, mas não são jogos bons para 2 jogadores, né? Então, e a mesma coisa, tem jogos que são feitos para 2 jogadores, dá para botar mais gente, mas também não fica bom com mais gente, certo? Então fica de olho nisso. Essa foi a terceira mentira. Vamos para a 4ª mentira, que é o tema do jogo. Tá? Então, às vezes você está ali achando que você está comprando um jogo, não sei, dos Avengers aí, da Marvel, né? Vou pegar aqui um exemplo recente aí, por exemplo, o Splendor Marvel, né? Você tem ali o Thanos, as joias do infinito e tudo mais, né? Às vezes alguém pode passar, olhar aquela capa ali e falar, nossa, que legal, né? Vai ser um jogo aqui que eu vou... encarnar heróis e vou derrotar o Thanos naquela vibe do filme e tal, dos quadrinhos, e aí você compra um jogo ali que você pega gemas, gasta elas para pegar o negócio, aí você fala assim, gente, isso não tem nada a ver com a Marvel, isso não tem nada a ver com nada. É tipo aqui, sabe aquele, sei lá, tinha... Na loja de brinquedos você vai lá e tem o carrinho do Hulk. Você fala assim, gente, o Hulk nunca... O helicóptero do Homem-Aranha. Você fala, gente, o Homem-Aranha nem sabe pilotar helicóptero. O Hulk nunca teve um carro dele, né? Então é aquela coisa ali que a pessoa simplesmente coloca a marca para de repente chamar um pouco mais a atenção. Mas é aquele tema que a gente chama de colado com cuspe, né? Isso aí eu acho que é principalmente quando alguém... está comprando o jogo pelo tema, né? Quando a gente está comprando nossos primeiros jogos, né? Muitas vezes a gente vai pelo tema, né? Nossa, que legal, um jogo do tema disso, gosto dessa série, gosto desse filme, gosto dessa vibe, né? E às vezes você está ali comprando um jogo, poxa, nossa, que legal, um jogo aqui sobre hackers. Aí você compra ali, é um jogo abstrato que não tem nada a ver com hackers, né? Então, assim, tem ali uma figurinha ou outra, né, na ilustração, mas não tem tanto a ver. Então, assim, se você está comprando um jogo, assim, ó, não estou falando sobre a qualidade do jogo, pode ser que tenha jogos mais abstratos, que tem ali o tema que a gente chama de colado com cuspe, né? Mas é um jogo muito bom, às vezes vale a pena. Mas se você está comprando o jogo pelo tema, não leva só em consideração aquilo que está na caixa, né? Às vezes você olha assim, nossa, esse tema aqui tem uma vibe aqui de Egito, eu gosto, Egito antigo, curto dessa temática, aí você compra o jogo que tem nada a ver com isso. Por outro lado, tem outros jogos que tem muito a ver com isso. Então, se você vai pegar um jogo porque você curte o tema dele, né, não confia na caixa, dá uma olhada também, dá uma pesquisada sobre o jogo para ver se ele realmente é um jogo mais temático ou é um jogo que o tema fica ali mais nas ilustrações e mais superficial. Bom, vamos para a 5ª mentira que as caixas dos jogos contam para você. E essa 5ª mentira é o tamanho da caixa. Por quê? Muitas vezes o tamanho da caixa faz com que você ache que a quantidade de componentes daquele jogo foi adequada para caber naquela caixa, né? E muitas vezes sobra espaço, né? Às vezes fazem isso para valorizar o produto, não sei. Um jogo que eu me lembro assim que para mim foi bem marcante, como a caixa era desnecessariamente grande, era o CV. Né? Era um jogo ali que a caixa poderia ter pelo menos a metade do tamanho, tá? Pelo menos, às vezes até mais, né? E aí, assim, em relação a isso, dou os parabéns aí pra galera
da série ali Tiny Epic, né, que eles conseguem colocar jogos que tem, digamos assim, um volume de jogo, né, que são jogos um pouco mais complexos, grandes aí, em caixinhas pequenininhas. Foi justamente isso que eu tentei fazer com o Herói de San Villano, né, de fazer um jogo que é um jogo, entre aspas, grande, né, que demora ali 1 hora e pouco, e tal, um jogo de alocação de trabalhadores, mas que cabe numa caixinha pequenininha, né, justamente para você poder botar na sua mochila e levar essa experiência para onde você quiser. Por outro lado, como eu falei, tem alguns jogos que exageram na caixa. Você abre, tem aquele insert que come toda a parte de baixo e só uns componentezinhos ali por cima. Então também fique de olho, né? Muitas vezes eles fazem isso aí, é feito para agregar valor. Tem 2 motivos, né? Um é por causa da forma da caixa, que às vezes para você fazer uma caixa de um tamanho que não é padrão, você tem que desenvolver todo um maquinário, forma, não entendo, mas eu sei que é mais caro do que às vezes você fazer uma caixa que é maior, mas que já seja mais ou menos de um tamanho padrão. Então pode ser isso, que aquele ali é o formato que, por mais que seja maior que o necessário, acaba sendo o que a editora ali achou melhor. Mas também tem o caso de querer valorizar o jogo, né? Ou seja, você bota ele numa caixa maior, a pessoa que está comprando acha que está comprando um volume maior de componentes. Ah, não, esse aqui é um jogo de caixa grande. Aí às vezes você olha e fala assim, nossa, esse jogo aqui que é a caixinha pequena tá o mesmo preço desse aqui que é a caixa grandona. Esse aqui tá mais vantagem. Só que na hora que você abre a caixa, às vezes não é tão vantagem assim. Então, não julgue o jogo pela caixa. A gente tem tantos jogos que tem muita coisa em caixinhas pequenas e jogos que tem caixas grandes, mas que não usam esse espaço para os seus componentes. Então, é aquela coisa, aqui no canal a gente tem alguns vídeos de unboxing, né? E muitas vezes esses vídeos é justamente para você ver o que está vindo na caixa do jogo, o que você está realmente adquirindo ali dentro daquela caixa, para você saber exatamente o que você está pegando, né? Eu muitas vezes já falei aqui, muitas vezes fala assim, não, mas o jogo é um monte de papel, é só componente. O jogo não é só o componente, é o jogo em si, um jogo lindo, cheio de coisa, que fica na estante, você não joga, para mim, comprava a sua caixa, né? Mas, né, é uma coisa que as pessoas querem saber, muitas vezes elas sentem, nossa, comprei aqui essa caixa enorme, não veio nada dentro, ou veio muito pouco, né? Então toma cuidado com isso, vê aí os unboxings, né, para ver exatamente o que você está comprando, para você poder tomar a sua decisão antes de comprar. Certo, galera? E aí, você conhece algum tipo de mentira que eu não citei aqui, né? Você já caiu em alguma dessas mentiras? Algumas vezes você já comprou um jogo achando, né, confiando em alguma questão ali da caixa e fui tapeado, né? Aquele meme ali do Pica-Pau, certo? Então, bota aí nos comentários que eu quero saber. Certo, galera? Então fica aí, espero que essas dicas ajudem vocês nas próximas aquisições. Certo? Um abração a todos e até o próximo vídeo.